Olá! Você já sabe quais tubos de aço usar com as conexões roscadas Tupi? Fique conosco e aprenda um pouco mais sobre os tubos de aço para condução de fluidos produzidos aqui no Brasil. Mas lembre-se, os tubos são itens complementares aos nossos produtos e a Tupi não é fabricante deste material. Existem duas normas de fabricação brasileiras conforme padrões dimensionais internacionais, a NBR 5580 e a NBR 5590. A primeira se equivale ao padrão normativo europeu, também conhecido como padrão DIN, atual EN 10255, e a segunda se equivale ao padrão normativo americano, também conhecido como padrão Schedule, conforme ANSI B36.10. Para cada uma dessas normas, temos variações nas classes de fabricação. Essas variações são, na verdade, diferenças nas espessuras das paredes dos tubos. Nessa tabela, apresentamos as diferenças dimensionais entre alguns diâmetros dos tubos de aço para as duas normas citadas. Veja que, dependendo do diâmetro nominal, podem ocorrer variações nos diâmetros externos. Lembre-se de um detalhe importante quando falamos sobre tubos de aço. O diâmetro nominal, ou DN, também conhecido como diâmetro comercial, é diferente do diâmetro externo e também diferente do diâmetro interno. Portanto, é importante conhecermos esses três diâmetros, DN, DE e DI. O diâmetro nominal é a referência comercial, como por exemplo 2,5 polegadas ou 65 mm, dependendo do padrão métrico utilizado. O diâmetro externo se refere ao tamanho das conexões que serão encaixadas no tubo, e o diâmetro interno é aquele utilizado para o dimensionamento hidráulico nos cálculos de vazões. Como exemplo dimensional, apresentamos as medidas DN, DE e DI para o tubo de 2,5 polegadas da NBR 5580, na classe M. É possível perceber que os valores são diferentes entre os diâmetros citados. Uma observação importante: quando trabalhamos com materiais diferentes do aço carbono, as definições dos diâmetros nominais podem mudar, sendo iguais aos diâmetros externos, por exemplo. Por isso, a partir do material empregado na tubulação, sempre consulte as tabelas dimensionais a fim de evitar erros de especificação. Para uso com as conexões Tupi-BSP, os tubos de aço indicados são aqueles cujas dimensões estão previstas na NBR 5580. Veja nessa tabela os diâmetros externos em destaque. Para uso com as conexões Tupi-NPT, os tubos de aço indicados são aqueles cujas dimensões estão previstas na NBR 5590. Veja na tabela e compare com as medidas da outra norma. Essas diferenças nas indicações ocorrem principalmente devido às medidas dos diâmetros externos nas bitolas nominais de 2,5, 5 e 6 polegadas, que se diferenciam entre si nas normas dimensionais citadas, conforme destaques nas tabelas. Outra característica importante sobre os tubos de aço é acerca dos tipos de acabamento. Os tipos de acabamento são preto ou galvanizado. Os tubos galvanizados possuem proteção superficial em zinco, com o objetivo de aumentar a vida útil do material em relação ao processo de oxidação. Tubos pretos são aqueles que não possuem proteção superficial e cujo aspecto externo é mais escuro, exatamente como o aço carbono. Agora, vamos falar do último detalhe importante quando falamos em tubos de aço: o processo de fabricação. O processo de fabricação pode ser com costura, com execução de solda longitudinal ao longo do seu comprimento, ou pode ser sem costura, quando o processo de fabricação ocorre por laminação ou extrusão. Os tubos mais comuns empregados atualmente são aqueles com costura. Neste vídeo, você conheceu a especificação completa para utilizar tubos de aço com as conexões roscadas Tupi. Todas essas informações, portanto, devem ser consideradas: norma, classe ou espessura, tipo de rosca, processo de fabricação, acabamento e diâmetro. E lembre-se, temos uma equipe técnica para atender todas as dúvidas em relação à aplicação dos produtos e informações técnicas. Entre em contato conosco através dos nossos canais de comunicação. Até breve!